Fala, peixe, tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física. Esse é o canal Física Relativa e esse vídeo é o vídeo que vai merecer o teu compartilhamento. Já tô te avisando de antemão para tu ficar com o dedo do botão de compartilhar ali, ó, preparado, porque tu vai ter que compartilhar esse vídeo. Esse vídeo aqui eu tô gravando para tentar mandar uma mensagem pros pseudocientistas, por charlatões, para aquelas pessoas que divulgam falácias das mais diversas. Por isso, não importa o quanto eu apanhe, eu sempre me levanto. Ok? Prepara o like, prepara o botão de compartilhamento e assiste até o final. Existe uma grande quantidade de simpatizantes e divulgadores de teorias pseudocientíficas por aí que falam besteiras como terraplanismo, design inteligente, que o homem não foi à lua, que falam de cura quântica, de homeopatia, etc. e etc. Recentemente eu me deparei com uma ideia muito comum difundida entre eles que diz que não é a gravidade que dita os fenômenos de grande escala do universo, por exemplo, mas sim a eletricidade e a força eletromagnética. Essa teoria, conhecida como teoria do universo elétrico, teoria entre aspas, tá? É mais um embuste pseudocientífico, tal qual as outras que negam todo um corpo de conhecimento científico muito bem estabelecido, fundamentado, como a física e a astrofísica, por exemplo, e pregam sem base empírica nenhuma as suas ideias como sendo verdades científicas. Então esse vídeo pretende elucidar eventuais dúvidas e mostrar de uma vez por todas que a gravidade não só existe, mas é responsável por fazer cair as máscaras desse pessoal que se utiliza, dos seus conhecimentos para enganar o público leigo. A astrofísica moderna oferece um entendimento muito sólido de como a gravidade atua para que, por exemplo, gás se acumule para formar estrelas por meio da gravidade. A física possui um conhecimento muito bem consolidado de como essas estrelas realizam a fusão nuclear para gerar os elementos químicos e também para gerar as enormes quantidades de energia nesse processo. E quando o combustível das estrelas acaba, essas estrelas elas morrem, espalhando o seu conteúdo de volta no espaço, que se reúne novamente para formar outras estrelas, outros sistemas planetários e assim por diante. Mas, de acordo com a teoria, entre aspas, do universo elétrico, tudo isso está incorreto. Não é a gravidade a força de atração entre toda a matéria que é responsável pela formação desses sistemas. Para eles, a gravidade também não desempenha nenhum papel na manutenção do equilíbrio hidrostático de uma estrela que, portanto, não opera por fusão, mas sim por algum fenômeno eletromagnético inexplicável. Cada aspecto da nossa compreensão da gravidade atualmente, que é muito bem descrita também pela teoria da relatividade geral do Einstein, por exemplo, é tida para eles como pura conjectura sem base. Isso significa que os buracos negros não existem, estrelas de nêutrons não existem, a matéria escura não existe, as ondas gravitacionais não são reais e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos mostrar para esse pessoal como eles estão enganados. Gravidade é o que faz com que os objetos caiam. A força gravitacional é a força de atração entre todos os corpos com massa e podemos calcular a magnitude dessa força usando a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Esses dois m's que vocês estão vendo na fórmula, na equação, são as massas dos dois objetos. O d representa a distância que esses objetos se encontram. O g é uma constante, que é a constante gravitacional. Portanto, quanto maior as massas desses dois objetos, maior vai ser a força de atração entre eles. E a Terra é extremamente massiva, então as coisas tendem a ficar no chão e, se elas estão acima do solo, elas caem. Também conhecemos a segunda lei do movimento de Newton. F é igual a ma, massa multiplicado por aceleração. Sabemos, portanto, que as forças induzem uma aceleração. Portanto, a força gravitacional faz com que os objetos próximos à superfície da Terra
acelerem em direção ao solo a 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que significa que a velocidade aumenta em 9,8 metros por segundo a cada segundo que está caindo. Esse valor da força gravitacional pode mudar e assim a aceleração da gravidade pode mudar. Se tu se afasta da Terra, por exemplo, a força diminui, porque a distância d entre os objetos aumenta. Assim, a aceleração ao qual tu estás submetido também diminui. Se você vai para outro planeta, ou Lua, que é menos massivo, novamente a força diminui porque um desses m's diminui. É por isso que somos muito mais leves na Lua. A força que nos puxa para baixo é muito mais fraca. Sabemos com certeza que estas equações descrevem nossa realidade. Nós as usamos para calcular as trajetórias de objetos tanto na Terra quanto no espaço, e elas são sempre corroboradas com alto grau de precisão. Essa compreensão da gravidade é aplicada a fenômenos aqui na Terra e também no espaço. Mas esse pessoal das pseudociências segue dizendo que nossa compreensão da gravidade está errada e que se trata de outro fenômeno. O problema é que esse outro fenômeno, o eletromagnetismo, também é muito bem entendido pela ciência. Então, se a gravidade não é o que dizemos que é, como é que a gente tem satélite? Como que enviamos sonda para outros planetas? Por que as coisas funcionam da maneira que dizemos que funcionarão sob o nosso modelo incorreto de gravidade? Além disso, compreendemos o eletromagnetismo pelo menos tão bem quanto entendemos a gravidade. Compreendemos a eletricidade, o magnetismo, temos baterias, semicondutores, compreendemos a ciência dos materiais e outros fenômenos diversos relacionados a isso. Temos que concordar que a teoria, entre aspas, do universo elétrico e todas as outras pseudagens por aí fazem duas coisas ridículas. Uma, tentam invalidar um modelo que foi corroborado muitas e muitas vezes por diversos cientistas ao redor do mundo de forma empírica e incansavelmente. E é um conhecimento muito bem estabelecido. Estou falando, por exemplo, da gravidade, que eles negam. Alguns adeptos da Terra plana, por exemplo, dizem que a gravidade não existe. Se a gravidade não é real, então por que o modelo newtoniano de gravidade funciona? Então por que podemos usá-lo para fazer tantas coisas? Por que a teoria da relatividade geral de Einstein funciona? Nós usamos as equações de dilatação temporal de Einstein para fazer os GPS funcionar corretamente. Se a relatividade está errada, por que precisamos dela para fazer a tecnologia funcionar corretamente? Enfim, a segunda coisa ridícula é que as teorias pseudocientíficas não apresentam um modelo funcional para substituir o modelo que elas alegam ser inválido. Onde está o modelo matemático que explica sem usar a gravidade os movimentos dos objetos terrestres, por exemplo? Onde está a derivação do valor indiscutível de 9,8 metros por segundo ao quadrado como sendo a aceleração de queda dos objetos que Newton alcançou? Se a gravidade não existe e pode ser substituída por outra força, como as forças eletromagnéticas, por exemplo, por que objetos de diferentes cargas elétricas ou propriedades magnéticas não caem em taxas diferentes? Por que não somos atraídos por um ímã? Por que as bússolas não apontam para nós? É mais do que evidente que a força de atração entre os corpos e a Terra é exclusivamente de origem gravitacional. Na cabeça desses negacionistas, o eletromagnetismo é proposto como base para a formação de estrelas e planetas. Como isso é possível se sabemos que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem? Como pode um planeta ser formado por esta força sozinha se a matéria é, no geral, eletricamente neutra? A atração e a repulsão se cancelariam. As cargas opostas não estão separadinhas, bonitinhas, elas estão distribuídas uniformemente na matéria. A gravidade é uma força exclusivamente atrativa em qualquer coisa com massa independente da carga elétrica. Não precisa muito conhecimento de física para entender que, nesse caso, apesar de ser uma força muito fraca, muito mais fraca que a força de origem eletromagnética, por exemplo, mesmo assim a gravidade é que ganha nessa situação. Estrelas e planetas são formados pela acumulação de matéria devido à gravidade. Ponto. De novo, ao alegar que a gravidade não é responsável pela formação das estrelas e planetas, essas pessoas não oferecem nenhum mecanismo concreto que explique a formação desses corpos.
estrelas e planetas são formados pela acumulação de matéria devido à gravidade e ponto. Eu repito, ao alegar que a gravidade não é responsável pela formação das estrelas e planetas, essas pessoas não oferecem nenhum mecanismo substitutivo e concreto que explique a formação desses corpos. Ao alegar que, por exemplo, homeopatia funciona, essas pessoas não oferecem nenhuma evidência concreta cientificamente aceita de que elas realmente funcionam. Ao alegar que é possível curar uma pessoa do câncer através da física quântica, essas pessoas não apresentam nenhuma evidência de que isso é verdade. Mas voltando à gravidade, ao afirmar que a gravidade não é responsável por causar a acumulação de gases para formar estrelas, por exemplo, como foi feito numa palestra numa universidade federal no Mato Grosso do Sul recentemente, isso também significa que a gravidade não é responsável pelo funcionamento delas. Para eles, como não existe gravidade, não pode existir a imensa pressão no interior das estrelas que permite o acionamento de processos de fusão nuclear, meio pela qual as estrelas produzem energia. Isso significa que a nucleossíntese estelar não é possível para esse pessoal e a estrela deve ser alimentada por algum outro meio, mas isso é um absurdo, pois sabemos que as estrelas são alimentadas por fusão. Nós sabemos como a fusão funciona, nós conseguimos fazer a fusão em reatores, nós vemos a assinatura da fusão nuclear nas estrelas e na nucleossíntese dos elementos que ela produz. Nós sabemos que é assim que todos os elementos são formados. Podemos identificar a presença de todos esses elementos nas estrelas olhando seus espectros de emissão. Sabemos quais elementos estão lá e sua abundância relativa faz todo sentido no contexto da fusão. Nós entendemos o ciclo de vida estelar, podemos descrever isso em grande detalhe em um diagrama de Hertzsprung-Russell, por exemplo, o famoso diagrama HR. Esse diagrama se alimenta perfeitamente com o que sabemos sobre estrelas e todas as estrelas que vemos se encaixam nesse diagrama com uma temperatura, cor, luminosidade e tamanho, de forma extraordinária. É um modelo perfeitamente descritivo, com uma enorme quantidade de corroboração por trás dele, mas esse pessoal simplesmente sugere que todo esse conhecimento seja descartado sem nada substancial para substituí-lo. Nenhum deles, nem ninguém, possui uma publicação explicando o suposto modelo de universo elétrico e negando a gravitação. Esse modelo precisa ser justificado por suas próprias evidências empíricas, que eles adoram citar evidências empíricas, né? Mas isso nunca é apresentado por eles, nem mesmo em sonho. Adeptos dessas pseudociências absurdas adoram zombar do Einstein e de outros cientistas, por exemplo. Pessoas inseguras ficam incomodadas com o tamanho do brilhantismo de certos indivíduos e preferem caçoar ao invés de se darem ao trabalho de estudar para compreender a relatividade, ou a gravidade, ou o desmatamento na Amazônia, ou a relação entre massa e energia, porque descreditar o trabalho desses cientistas é muito mais fácil, é mais confortável e mais autoengrandecedor do que aceitar o fato de que Einstein, Newton, Ricardo Galvão e outros tantos são todos infinitamente mais inteligentes que eles. Esse tipo de ilusão narcisista é tão transparente que não precisa nem de um psicólogo para diagnosticar. A narrativa de que todos os cientistas estão errados é tão atrativa para essas pessoas porque isso é um mecanismo de defesa que permite a elas não encarar as próprias limitações. É uma projeção da própria ignorância deles no resto do mundo. Doutor Afonso, Bruno Alves, Roberto Scur, Débora Barbosa, Kate Torres, Zeberlin e muitos outros alegam estar corretos, pois vão contra a ciência tradicional. Não existe essa coisa de ciência tradicional. Existe a ciência e existe a pseudociência. Se alguma coisa funciona, nós podemos estudar, fazer previsões e criar tecnologias com ela, é ciência. Se não funciona, não possui corroboração e não pode ser usado para fazer coisas úteis, é baboseira pseudocientífica. Simples assim. Talvez na cabeça delas, essas pessoas também pensem que são o Batman. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau!